Olá, eu cumprimento a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade àquelas palavras de esclarecimento sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, no programa que nós estamos usando, que se chama o programa Doutrinas Básicas. Doutrinas porque isso está relacionado ao ensino, ao ensino bíblico. Doutrina aqui é doutrina bíblica. E o aspecto de ser básicas, doutrinas básicas, que são aquelas doutrinas mais conhecidas, que as pessoas mais normalmente comentam e têm algum conhecimento do assunto, por isso que são básicas. E hoje nós vamos falar sobre o que as pessoas dizem sobre a expressão bíblica fim do mundo. Ou, em outras palavras, vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Então, a expressão fim do mundo, ela aparece exatamente na Bíblia numa expressão do Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 3. Mas, naturalmente, precisa ser, corretamente compreendida à luz do ensino bíblico. Está lá escrito na Bíblia, mas ela tem que ser compreendida à luz do ensino bíblico. E nós vamos então verificar aqui o que está escrito lá. Mateus capítulo 24, verso 3, diz exatamente assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, aqui está a expressão fim do mundo escrita na Bíblia. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre quando será o fim do mundo, eles vão utilizar uma expressão que na língua que foi escrita o Novo Testamento, que é a língua grega, lá no original, é uma expressão que significa fim de uma era, fim de um determinado momento, que é uma palavra grega chamada aion. Muito bem. Agora, não se trata naturalmente do fim de toda a humanidade, da que existe no mundo, ou, vamos dizer assim, a destruição do planeta. Não é isso. Mas trata-se do encerramento de uma dispensação da graça de Deus e do início de uma nova dispensação que será sob o pleno domínio do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o Senhor estava falando a respeito do futuro, ele estava falando profeticamente. E aí eles perguntaram então que sinais haveria da vinda dele, ou seja, a vinda de Jesus ela vai marcar o final, sim, de um momento, de uma dispensação, E esse final da dispensação, ele é muito bem colocado, que Jesus não deu a resposta a eles sobre a data, vai ser o dia tal, assim, não. Mas ele falou a respeito de sinais. E o Evangelho de Mateus, dos capítulos 24 e capítulo 25, o Senhor Jesus, ele não dá uma data específica, porque ele chega até mesmo a dizer que a respeito do dia e da hora em que Jesus há de vir, ninguém sabe senão somente o Pai. Mas ele falou de sinais. Aí então, o Senhor Jesus menciona guerras, fomes, terremotos, enganos religiosos e até esfriamento espiritual. E ele chama tudo isso de princípio das dores. Está aqui no versículo do capítulo 24 de Mateus, ele fala que isso se chama o princípio das dores. Ou seja, lá no versículo 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Mas, ao mesmo tempo, ele destaca que o Evangelho ele iria ser pregado a todas as nações, como está no verso 14, Este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então não é uma data, mas tem sinais. Aí o que acontece? A grande preocupação, portanto, do Senhor não é de marcar uma data. O que ele destaca aqui a respeito desse assunto é que o objetivo central do ensino aqui não é uma questão de especulação, de data, curiosidade, não, mas de vigilância. Então, sob o aspecto de vigilância, o Senhor Jesus contou, inclusive, duas parábolas para explicar melhor.
Uma delas é a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, e a outra, no próprio capítulo, é a parábola dos talentos. Então, nessas parábolas, o Senhor Jesus então ensina que os seus seguidores, eles devem viver preparados, serem fiéis e estarem atentos. Por quê? Porque a sua vinda será repentina, rápida como um relâmpago. Outros textos até do Novo Testamento também confirmam essa afirmação, essa perspectiva. Por exemplo, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala no capítulo 4, verso 16, ele diz, o apóstolo Paulo ali ensina que o Senhor Jesus ele descerá do céu. E o texto ainda está escrito assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse evento, ele ocorrerá de maneira inesperada, na expressão até do texto que fala, como um ladrão de noite. Então vamos aos textos bíblicos. 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, verso 16, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E em Tessalonicenses, na primeira carta ainda, agora o capítulo 5, verso 4, ele diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Já o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, lá no finalzinho das nossas Bíblias, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai falar exatamente que o Senhor Jesus, ele não está atrasado, mas é paciente, concedendo tempo para que as pessoas se arrependam. E, inclusive, que o mundo será transformado, mas não será aniquilado. Vamos ver o que Pedro fala? O apóstolo Pedro, capítulo 2, a segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E depois, ainda no capítulo 3, da segunda carta do apóstolo Pedro, no verso 14, o verso 14, 13 e 14, ele diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, a promessa do Senhor Jesus, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai para que dele, de Jesus, sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Muito bem. Por sua vez, outro apóstolo agora, o apóstolo João, lá no Apocalipse, ele apresenta o fim como a vitória definitiva de Cristo, o juízo final e o surgimento de novos céus e nova terra. Assim, o fim, na verdade, é um começo, ou seja, um recomeço glorioso. Podemos ver isto em Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 e 2. Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 e 2, ele vai falar exatamente assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Assim, destaca-se que a volta do Senhor Jesus, ou seja, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, Jesus não deve, essa volta de Jesus não vai fazer medo, não deve gerar medo em ninguém. Pelo contrário, deve gerar esperança e preparo espiritual. Essa verdade transforma a maneira como o servo de Deus vive hoje. O fim do mundo representa o fim da injustiça e a manifestação do reino justo do Senhor Jesus. Desse modo, as especulações e as marcações de datas da vinda de Jesus contrariam, portanto,
o ensino bíblico sobre a questão de estar em santidade e em vigilância até Jesus voltar. Hoje, ainda há muitas pessoas que entendem o fim do mundo como um evento catastrófico de guerras globais, colapso ambiental, crises tecnológicas. Olha, no meio religioso popular, inclusive, surgem teorias chamadas sensacionalistas e são os chamados profetas de catástrofes e previsões de datas que sempre falham. E essas especulações, porém, elas diferem profundamente do ensino bíblico. Enquanto o pensamento comum enfatiza o medo e o caos, a Escritura, a Palavra de Deus, apresenta um plano divino soberano, que culmina não em destruição sem sentido, mas na restauração de todas as coisas. Dessa forma, então, o ensino bíblico aponta que o fim do mundo é o fim de um tempo marcado pelo pecado, e o início de uma nova realidade, agora então sob o governo do Senhor Jesus. Mais importante do que tentar determinar quando isso ocorrerá é responder à pergunta central proposta por Jesus. A pergunta é: estamos preparados? Você está preparado? A ênfase das Escrituras não está na curiosidade sobre o futuro, mas na fidelidade no presente, vivendo de modo vigilante, santo e cheio de esperança, diante da promessa da vinda do Senhor Jesus. Amém? Espero que este assunto tenha sido esclarecido e tirado suas dúvidas sobre a expressão o fim do mundo. Não é o fim, mas o início de um novo momento. Que Deus abençoe, então, com a paz do Senhor Jesus.